Então, rapaziada, estamos aqui para falar junto aí no Pique do Economista hoje, então esse é o nosso objetivo, pode crer? Então, seja bem-vindo aí, queridos professores e alunos, para mais uma aula de eletiva, continuando aí o nosso tema da cara da riqueza. Para nos acompanhar nesse momento aqui está ele, o nosso incrível professor de História, o professor Guerreiro. Tudo bem, Anderson? Tudo ótimo, A cara da riqueza. Cara da riqueza. Não pode ser a minha, então. A minha também não, eu tô aqui, mas eu tô tentando esconder o rosto. Boa noite, professores, boa noite, alunos. Uma boa aula para vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, professor. Então, bora lá, aqui a nossa eletiva, né? Vamos só finalizar aqui com aquele objetivo principal, o lucro ou as pessoas? Vamos responder essa pergunta. E o nosso objetivo de hoje é analisar o pensamento econômico a partir do método científico. Então, só relembrando o que a gente viu na aula anterior, a gente viu como a economia funciona. Então, falamos da importância da produtividade como influência aí no nível dos salários, falamos do poder da inflação que a gente está vendo aí no nosso cotidiano, fizemos uma introdução bem básica aos dois conceitos aí de oferta e demanda e, por fim, demos uma pincelada na curva de Phillips, que depois eu coloquei um vídeo mais detalhado para vocês aí na tarefa. Então, vamos lá, gente. Você sabe o que é o método científico? Como você imagina que ele seria aplicado dentro da economia? Ixi, como assim aplica método científico na economia? Então, vamos lá, um minutinho e já voltamos. Professor Anderson, eu quero aqui compartilhar o boa noite da galera do Cervantes. Aê, pessoal! Nome importante, né, da Sim. literatura espanhola. Eu vou aqui arriscar, vou fazer um cosplay de aluno, posso? Perfeito. Método científico é quando a gente submete coleta de dados à apreciação para confirmação ou não de hipóteses a partir de um parâmetro racional. Falei bonito, hein? Falou bonito, falou bonito. Tô certo ou errado, professor? Perfeito, tá mais do que certo. E aí, professor, tá, mas e aí, como que a gente submete esses dados dentro da economia? Tem isso? Será que existe isso? Método científico na economia? Na realidade, a economia ela passa a ser ciência na transição do século XVIII para o século XIX, e você coloca isso numa perspectiva empírica, né, de dados, na medida em que você vai estudar a produção de riqueza, salário, renda, gasto, receita e outros fatores aí que incidem diretamente na acumulação ou no gasto, né, de riqueza, não é isso? Perfeito, então a gente vai tentar adentrar um pouco nessa ideia aí. Então vamos começar, mas olha só. Professor, a gente vai falar de economia, por que tem o Isaac Newton aí? Então, bora lá, vamos tentar entender. Então, por exemplo, vamos pegar um biólogo. O que ele faz? Ele desenvolve teorias, colhe dados e analisa esses dados para confirmar ou refutar suas teorias, ou seja, exatamente o que o professor Alcides colocou aqui para a gente. Então, o método científico tem a ver com esse desenvolvimento e teste imparcial das teorias. Você não pode testar e falar assim, isso aqui deu errado, mas como eu gosto muito dessa teoria, eu vou... tá certo. Vou ignorar esse aqui. Aí é opinião. Opinião é uma coisa, ciência Isso, é outra. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, a gente tá vendo aqui o Isaac Newton. Então, o Isaac Newton, segundo a lenda, ele tava... Aconteceu aqui, ó, uma maçãzinha igual essa, caiu no coco dele e... Aí ele ficou pensando, falou assim, por que as coisas caem? E a partir disso, ele formulou a teoria da gravidade.
Porque, como assim? Ele fez testes posteriores demonstrando que a teoria da gravidade se aplica a diversos contextos no universo. Embora, embora tenha um cara lá chamado Einstein, que depois descobriu que a gravidade tem algumas coisas diferentes lá. Tá bom, mas e como que entra a economia nisso? Então, na economia você também vai ter teoria e observação. Um exemplo aqui é a teoria da inflação. Então, imagine assim, ó, tá tendo um país lá que está tendo um elevado aumento de preços, que poderia inclusive ser o Brasil. Aí, a inflação aumenta quando o governo emite moeda demais. Isso aqui é uma hipótese, o cara lançou uma hipótese. Bom, a inflação aumenta quando o governo emite moeda demais. É aquele negócio, né, professor? Imprimir dinheiro. Vamos imprimir dinheiro. Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas muitas vezes falam do fenômeno inflacionário como um aumento de preço. Sim. Mas ela está, antes disso, relacionada à desvalorização da própria moeda. Isso, perfeito. E como que a gente confirma isso? A gente faz uma observação e observa se ocorre o mesmo em outros países. Só que aí, por exemplo, nós temos um biólogo, ele consegue manipular alguns elementos da teoria dele. Por exemplo, para um físico é muito mais fácil. Ele consegue manipular alguns elementos, daqui a pouco a gente vai exemplificar isso, para conseguir testar as teorias. Só que o economista, ele não consegue simplesmente manipular a política econômica do país. Não, vamos testar isso aqui. Não, mas isso aí talvez não dê certo. Não tem problema. Por quê? Porque envolve pessoas, né? Quando um economista aplica uma teoria econômica lá que não dá muito certo, tem gente passando fome, tem gente desempregada, tem gente tendo que usar álcool para acender o botijão e tal, e coisas assim. Então, a gente cria uma situação bem complicada. Então, o economista, teoricamente, não pode manipular a política econômica para testar a teoria dele. Então, como que o economista faz isso? Então, ele vai pegar emprestado uma ideia que tem tanto no astrônomo, no biólogo evolutivo, né? O biólogo evolutivo não pode falar assim, eu vou testar aqui a evolução desse pequeno micro-organismo aqui. Nem sempre isso funciona. Então, ele deve se contentar com os dados que a realidade fornece. No nosso caso aqui, por isso que o professor Alcides está aqui, a história. Então, a história é uma das ferramentas que o economista pode utilizar para testar as suas teorias. Ele vai atrás da literatura, né? Isso. Ele já vai ver fenômenos que aconteceram e quais as consequências. Mas eu quero alertar que isso não significa que vai ser igual também na época dele. Isso. Porque existem uns trecos chamados variáveis. Perfeito. E aí, ó, às vezes, para formular um modelo, a gente vai dar uma facilitada, né? Então, olha só. Então, vamos pegar aqui, ó. Imagina uma bolinha caída de um prédio. Então, uma bolinha de gude aqui, ó. Peguei esse bifurcão aqui, ó. E tô com medo de soltar ele tão de cima, porque eu gosto muito dele, ó. Uma bolinha grande, valiosa. Então, se eu soltar ele aqui, né, a gente sabe que ele vai cair. Olha só, fizemos um teste científico aqui. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se eu for fazer esse teste dentro de um modelo físico, muitas vezes eu vou ignorar a resistência do ar. Só que a resistência do ar, a gente fala assim, a bolinha levou, 3 segundos para cair no vácuo. Mas existe a resistência do ar. Só que muitas vezes a gente tem que ignorar a resistência do ar para facilitar o modelo de testagem. Por exemplo, se eu fizer isso com uma bolinha de praia, como essa linda bolinha de unicórnio rosa, ela sofre muito mais influência do ar do que a bolinha de gude. Já a bolinha de gude, né, como ela é mais pesada, a resistência do ar é quase zero. Ó, soltei e não quebrou. Fico feliz. Por enquanto. Bolinha. Muito obrigado, bolinha. Os economistas também fazem a mesma coisa. Então, eles adotam hipóteses porque elas são capazes de simplificar esse mundo complexo e torná-lo mais fácil de ser compreendido. Então, às vezes, o economista vai fazer um modelo, ele pega 2 países que comercializam simplesmente 2 produtos e esses produtos são vendidos a preços fixos para conseguir estabelecer esse modelo e facilitar as coisas para a compreensão do mundo complexo que nós vivemos. Um exemplo aqui é quando você começa a estudar anatomia humana. Você vai estudar anatomia humana numa aula de biologia ou então numa aula de medicina lá na faculdade, você não vai pegar o corpo de uma pessoa, não, vamos abrir esse cara aqui para a gente ver o que tem dentro. Não, você vai trabalhar a partir do modelo. Assim como o economista também. Ele geralmente trabalha com modelos econômicos
que são compostos de diagramas e equações que omitem muitos detalhes para permitir que se analise apenas o que realmente importa. Só que às vezes acontece de você pegar um modelo econômico e tentar aplicar num padrão muito mais complexo, e aí as variáveis que o professor Guerreiro comentou mudam todo o resultado e se fica um pouquinho confuso. Então vamos lá, gente, olha só, pergunta aqui, ó. Por que a economia é considerada uma ciência? É considerada, né? A gente fala ciências econômicas. Professor Alcides, na sua opinião, por que economia é considerada uma ciência? Não vou nem dizer que é minha opinião, tenho até medo dessa palavra. É porque na transição do século XVIII para o século XVII, XVIII, XIX, os países, que na época a gente chamava de estados nacionais, eles começam a ficar tão complexos, Anderson, que se você não estuda a produção de riqueza nacional, você não tem como planejar a sobrevivência dessa sociedade. Porque na medida em que a gente não tem riqueza, a gente não tem recurso. Se você não tem recurso, uma sociedade entra em colapso. Uma coisa é quando você tem uma sociedade tribal, uma sociedade pequena. Outra coisa é quando você já está numa realidade de um Estado nacional. Por isso que isso tem que ser estudado para garantir um mínimo de planejamento em cima desses recursos dotáveis para a sobrevivência da sociedade. Sim, perfeito. Até porque, lembra que a gente comentou no comecinho, na primeira aula, a gente falou que a economia tem muito a ver com gerir a escassez, né? Porque os recursos eles não são infinitos. Então, você precisa de uma ciência para estudar a melhor forma de administrar esses recursos, senão vai ter gente passando fome. E aí, ó, a gente vai entender um pouquinho o diagrama do fluxo circular, que é um fenômeno assim extremamente importante dentro do estudo econômico. Então pensa assim, ó, economia pode ser resumida a muitas pessoas realizando inúmeras atividades. Comprar, vender, trabalhar, e tudo isso envolve recurso, envolve tempo, envolve dinheiro. Perfeito. Vamos facilitar. O diagrama é uma representação esquemática simplificada que contém apenas dois tomadores de decisão. Então, o nosso diagrama, daqui a pouco vocês vão ver aqui na tela, nós temos, simplificando assim, que as decisões são tomadas por dois grupos. As empresas que produzem bens utilizando insumos, trabalho, terra e capital, prédios e máquinas, chamados de fatores de produção. E aí nós temos as famílias, que são proprietárias dos fatores de produção e consomem bens e serviços produzidos pelas empresas. Vai ficar mais fácil com o nosso diagrama do fluxo circular que está aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que a setinha laranja significa o fluxo de bens e serviços, ou seja, o trabalho ou as coisas que são compradas. E, se você reparar bem, o fluxo de bens e serviços vai para um lado e o fluxo de moeda vai para o outro. Por quê? Porque assim, ó, vamos exemplificar. Professor Alcides, vamos supor que você é um produtor de maçã. Então, essa singela maçãzinha. Isso, e bem pequenininha da turma da Mônica. Vou colocar aqui para ajudar o câmera. Pronto. Isso. Então aqui, o professor Alcides é um produtor de maçã. E eu sou a família. Então, o que eu vou fazer? O professor Alcides vai me proporcionar os bens. No caso, o bem aqui é a maçã. Só que ele não vai fazer isso de graça. Eu não vou pegar o professor Alcides, muito obrigado aqui, ó, maçã, né? Para todo mundo pegar, né? Obrigado, viu? Não, ele vai esperar um pagamento. Então, por que o fluxo de bens e serviços e o fluxo de moeda segue o caminho contrário? Justamente porque ele vai me passar o bem ou o serviço e eu vou passar a moeda para ele. Posso só fazer um comentário rápido Sim. aqui que eu acho super importante? A maçã em si, ela não é a riqueza. O que se descobriu no século XVIII, que foi revolucionário para a ciência econômica, que a riqueza ela só é produzida pelo trabalho. Por isso que ele falou, ele vai fazer isso de graça. Ao proporcionar um trabalho, que é no caso aqui, transformar essa maçã, utilizá-la para algo, eu estou produzindo riqueza. Então a gente não pode esquecer, sobre qualquer situação, é o trabalho que produz riqueza. Perfeito, perfeito. E aí, então, a gente já colocou aqui dois elementos muito importantes. O mercado de bens e serviços, ou seja, as empresas vendem e as famílias compram.
e o mercado de fatores de produção. Por quê? As famílias vendem e as empresas compram. Agora bugou minha cabeça, professor. Como assim as famílias vendem e as empresas compram? As famílias vendem o mercado de fatores de produção. Vamos relembrar o que são eles? Olha só. As empresas produzem bens utilizando os insumos. Quais são esses insumos? O trabalho, a terra ou o capital, prédios e máquinas, chamados de fatores de produção. As famílias, elas produzem o que é exatamente o que o professor Alcides acabou de falar? O trabalho. As famílias, às vezes, produzem o quê? Essa troca que as empresas vão conseguir realizar. Então, elas olha são só. mediadas numa economia contemporânea por moeda. Por moeda, porque facilita muito mais. Imagina assim, ó. Vou pegar essa bolinha. De novo a bolinha rosa. Adorei essa bolinha, eu quero uma igual, viu? Pessoal, a produtora está olhando, ela também quer uma bolinha dessa. Perfeito, todos querem essa bolinha maravilhosa de unicórnio. Então vamos supor que o professor Alcides produz maçã e eu produzo bolinhas rosas de unicórnio. E eu falo, nossa, criar uma maçã. Você quer comer e eu quero brincar. Isso, vamos, você aceita fazer essa troca? Eu adoro, pronto, então, tá aqui. Perfeito, aí. Só que aí vamos supor que eu tenho bolinha de gude. E eu tenho realmente uma bolinha de gude. Aí, professor Alcides, tô vendo aí você brincando com essa bolinha, eu achei ela bem legal. Eu tenho uma bolinha de gude aqui, ó. Vamos trocar? Vamos. Vamos trocar? Agora eu quero brincar. Na minha época de criança tinha brincadeira de bolinha de gude. Acho que não tem mais hoje, não. Né? Só que, tá bem mais raro. Mas vamos supor que tem uma terceira pessoa aqui. E eu tô querendo maçã dele. Aí eu falo assim, viu? Vamos trocar essa maçã aqui pela minha bolinha? Porque aqui a gente fez trocas aqui e o professor Alcides estava interessado nos produtos que eu tinha. Só que se acontecesse o seguinte, eu não quero só maçã não, eu quero bolinha de gude. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu preciso convencer o professor Alcides. Você tem interesse em pegar uma bolinha? Não, já troquei, não quero destrocar. Mas é o que... eu posso te vender. Vender? Aí... Não, mas... aceita uma máscara? Máscara? Usada? Não, e agora? Entenderam? Olha como o dinheiro facilita as coisas, né? Então aí você consegue pegar um bem que todo mundo vai valorizar, que é o dinheiro, e aí você consegue estabelecer as trocas de uma forma muito mais facilitada, né? Afinal, já pensou, você tem que trocar... Eu teria que trocar uma bolinha pela bolinha, depois para trocar com a maçã. Mas e se o cara aqui da maçã não quisesse a bolinha de gude? Pois é, sem contar que numa escala social mais sofisticada, o número de pessoas fazendo isso ia ser completamente inviável. Não, mas aquele outro cara, ele me dá 2 bolinhas de gude pela maçã. Você só tem uma, infelizmente eu não vou poder trocar com você. Então a gente tem uma complexidade bem interessante. Então o dinheiro ele facilita aqui o nosso diagrama de fluxo circular. E depois, olha só. Aqui para a gente entender como se dá as relações entre esses dois grupos, as empresas e as famílias. As empresas produzem e vendem, contratam e utilizam os fatores de produção. Então, a gente consegue perceber que o fluxo de bens e serviços vai passando das famílias para as empresas. Assim. Só que o mercado de bens e serviços segue o caminho contrário, ele passa das empresas para as famílias. Por quê? As famílias consomem bens e serviços e são proprietárias e vendem os fatores de produção. Então você tem perceberam como foi uma simplificação da economia. Por quê? Porque se a gente for colocar cada pequeno elemento que existe na economia, cada variável, você vai ter um diagrama que é maior que o nosso estúdio, aí não daria para a gente fazer essa aula. Então, todo esse círculo aqui, por quê? Por que a gente falou que a economia é relação entre as pessoas? Porque é justamente isso. Pessoas que compram, pessoas que vendem. Pessoas que querem algumas coisas, pessoas que querem algumas outras coisas e assim. E esse ambiente que você acabou de descrever aí, Anderson, a gente dá o nome comumente de mercado. Mercado. Perfeito. Então, aqui, ó, o que é o mercado? É isso aqui, as pessoas trocando bens e serviços. E a moeda aí mediando todas essas relações para não ficar esse caos aqui que a gente exemplificou com a maçã e as bolinhas. Aí, olha só. Aqui, agora a gente conseguiu completar todo o quadro e deixar bem mais simples. Então, as famílias consomem bens e serviços, que são as despesas que passam para o mercado.
Essas despesas são transformadas em receitas porque vão para as empresas e olha só, aí a gente tem um elemento muito importante dentro da economia, que é o seguinte. Quando uma empresa fala assim, eu vou baixar o salário de todos os meus funcionários, porque tipo, tem que baixar o salário, vamos cortar tudo. Se todas as empresas fazem isso, o que acontece? A questão é que se você degrada a renda, você acaba tendo um colapso no consumo. Se você tem um colapso do consumo, você não consegue retroalimentar essa sequência que você descreveu, e aí a economia, agora eu vou falar cientificamente falando, entra em recessão, ela anda para trás. Olha só, então, por quê? Porque as receitas das empresas acabam virando salários, aluguéis e lucros que vão para as famílias. As famílias utilizam a renda para comprar bens e serviços. Então, fica um ciclo que se você quebra... Por isso que o Brasil está com uma situação meio complicada. Por quê? Porque com a pandemia, entre outros fatores, as pessoas consumiram menos. E aí você tem o quê? As pessoas que vendem as coisas têm menos dinheiro. Só que essas pessoas que vendem as coisas, elas têm funcionários. E esses funcionários, eles compram coisas também. Então você fica... E tem uma questão importante, que quando a gente olha essa relação dos fluxos de riqueza, trabalhadores como eu, como você, como a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, a renda é usada para consumo direto, você tem que sobreviver. Agora, determinado nível de riqueza, aí você pode usar como investimento. Sim. Mas o que mantém a economia aquecida é o salário do trabalhador, é aquele que vai para o consumo. Sim. Porque se todo mundo investisse o dinheiro ao invés de consumir, você também teria problema na retroalimentação econômica. Perfeito. Então, é essa a ideia aqui que a gente tentou mostrar com o diagrama de fluxo circular. Vamos dar uma explicaçãozinha aqui agora com as coisas escritas. Por quê? Porque existe uma transformação. Às vezes você é comprador e às vezes você é vendedor. Vamos ver, ó. Mercado de bens e serviços. Famílias e empresas interagem como? As famílias são compradores e as empresas são vendedores. Por quê? As famílias estão comprando os bens e serviços oferecidos pelas empresas. Só que no mercado de fatores de produção, as famílias interagem de que forma? As famílias vendem os fatores de produção e as empresas compram os fatores de produção, por exemplo, o trabalho. Resumindo, o diagrama de fluxo circular mostra como o dinheiro circula pelos mercados entre as famílias e as empresas. E aí a gente tem o fluxo, que são as duas setinhas aqui, a setinha azul e a setinha laranja. O fluxo interno, insumos e produtos. As famílias vendem trabalho, terra e capital para as empresas no mercado de fatores de produção. E aí a gente tem o externo, então o interno aqui é o laranjinha. As famílias vendendo aqui os fatores de produção. E o externo é o dinheiro. As famílias gastam dinheiro para comprar bens e serviços das empresas. E as empresas usam dinheiro para pagar fatores de produção. O exemplo aí, o salário. Então foi aquilo que a gente falou. Ele se retroalimenta. As empresas pagam os salários dos trabalhadores e os trabalhadores consomem o que as empresas produzem. Isso aqui no diagrama do fluxo circular, que é uma simplificação da economia. Então, observando aqui de novo, ó, agora ficou bem mais fácil. Então, nós temos o mercado de bens e serviços, que as empresas vendem os produtos mesmo e tal, e as famílias compram. Incluindo aí, a gente está falando de mercados de bens e serviços. Por quê? Porque existem coisas que, por exemplo, você tem um computador que quebrou. A pessoa que conserta está lhe prestando um serviço, ela não vai te vender um computador novo, apesar que algumas pessoas tentam fazer isso. E aí, nós temos o mercado de fatores de produção, ou seja, as famílias vão vender o seu trabalho e as empresas vão comprar esse trabalho. Então percebam aí como a economia está totalmente interligada, e isso é extremamente importante para a gente conseguir entender esse funcionamento. Então, ó, vamos tentar completar aqui. A despesa com bens e serviços flui de quem que flui? Das famílias para as empresas, certo? A despesa com bens e serviços flui das famílias para as empresas. E a renda, na forma de salários, aluguéis e lucros, flui do quê? Das empresas para as famílias. Esse aqui é o elemento primordial de nossa aula. Separar essa questão dos bens e serviços e da renda na forma de salários, aluguéis e lucros, que flui das empresas para as famílias.
é um esquema circular. Então tente criar um fluxo de caixa envolvendo você próprio em relação à economia. Você produz algum dinheiro? De onde ele vem? Para onde ele vai? Você produz algum bem ou serviço? Para onde ele vai? Para onde vai o seu trabalho? Então, é uma ideia aí de você perceber como que você está interligado dentro do diagrama de fluxo circular e aí, provavelmente, dentro da economia. Então, nessa aula nós tentamos observar aí como o método científico está presente na economia através de hipóteses, observação, só que a gente não pode colocar a sociedade no laboratório para tentar entender o que está acontecendo. E também observamos como, através de simplificações, podemos entender alguns elementos muito importantes da economia com o nosso diagrama do fluxo circular. E aqui as nossas habilidades e competências socioemocionais também. E a nossa bibliografia mais básica aqui, lembrando que o principal aqui é o Gregory Mankiw, Introdução à Economia. Os materiais dessa aula. E, pessoal, não se esqueçam de avaliar a nossa aula para a gente continuar fazendo o trabalho aqui e sempre buscar patamares mais elevados de compreensão e conhecimento. Professor Alcides, aí, muito obrigado pela participação e compartilhar esse tempo conosco. Eu que agradeço o convite e uma boa noite especial para a galera. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Foi uma honra compartilhar esse momento com vocês e nos vemos na próxima.